Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula de métodos matemáticos, cujo objetivo é ensinar programação de métodos numéricos, matemáticos, métodos que às vezes a gente não encontra facilmente assim na internet, como aplicá-los, como implementá-los, certo? E na aula de hoje a gente vai falar sobre funções de transferência, certo? A gente quer analisar alguma coisa aplicando a transformada de Laplace, é uma equação diferencial. Queremos simular uma função e trabalhar, né, com essa transformada de Laplace. Então, para que a gente consiga fazer isso, certo? Primeira coisa, e um passo importante aqui, é ver que lá em sistema de controle nós só adicionamos a parte gráfica e a parte primitiva, não adicionamos a parte de modelos matemáticos, certo? Então, por isso eu vou entrar aqui com o botão direito, adicionar um novo arquivo e adicionar modelo e função de transferência. Mesma coisa para a pasta src, clique com o botão direito, adicionar arquivos existentes, vai em model libs, adiciona model e funções de transferência. Então aqui significa que eu adicionei os dois arquivos e aqui eu vou precisar incluir o header da função de transferência. Sim, model libs transfer function. Então vamos voltar aqui para a interface. O que eu quero fazer aqui por enquanto é poder digitar uma função de transferência aqui no line edit, certo? Estamos utilizando aqui o modelo da aula 1, aquele modelo original que criamos o projeto, certo? E na hora que eu digitar o polinômio aqui, o polinômio referente à função de transferência, ele vai fazer uma simulação, por exemplo, de um valor, ou vai mostrar a função de transferência aqui em cima, certo? Sei que mais à frente eu vou precisar de um outro valor aqui. Então, nós já temos a ação do botão programada. O que nós vamos fazer basicamente é modificar esses caras aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um std string, certo? Que eu vou chamar de polinômio. Polinômio que a gente vai receber lá da interface do line edit, no texto do line edit, e vamos converter to std string. Ok. Então vamos criar, lembrando que podemos trabalhar com std string desde que ele esteja na forma de matriz, com a vírgula e ponto e vírgula direitinho. Nós podemos assumir que a string é uma matriz, certo? Então vou criar aqui uma matriz numerador, uma string, que vai receber o polinômio, a substring do polinômio, certo? Do zero até o polinômio encontrar o símbolo de dividido. Então, dessa maneira nós vamos fazer uma matriz 1,2,1. Quando eu encontrar o símbolo de dividido, eu vou colocar o denominador do polinômio. Então, antes da barra, o numerador, depois da barra, o denominador, certo? É isso que eu estou tentando programar aqui. Então, para programar o denominador, é só somar mais um aqui ao polyfind. Nós fizemos isso na conversão binário decimal, certo? Então agora eu vou criar um model handler de transfer function do tipo double, ou seja, estou criando uma função de transferência que tem o numerador num e o denominador den. E aí vou mostrar esse polinômio, essa função de transferência na tela, certo? Então std string str, como a gente sempre vem fazendo, str passa tf. Então esse método ele é sobrecarregado para todas as funções de sistemas de controle, certo? Então a gente pode sempre usá-lo, ou assumir que isso é intuitivo usar esse operador aqui. E agora nós vamos mostrar lá na interface, no texto edit da interface, vamos mostrar a nossa string. Então, setText str.cstr.
Então com isso, quando a gente fizer a simulação, vou apertar play aqui para a gente poder executar, vai aparecer um erro aqui porque eu esqueci de deletar umas linhas, certo? Então vocês vão clicar aqui no vermelhinho e vão comentar os dois includes que estão aqui. Eles estão aqui por causa da biblioteca de teste, que eu só podia autocompletar quando tinha isso aqui, certo? Então quando vocês comentarem, podem executar novamente, que aí não vai ter problema. Provavelmente eu vou ter corrigido esse bug quando vocês estiverem acessando ao vídeo, certo? Mas se não tiver, é só comentar essa parte aí. Então, se eu criar 1 sobre s ao quadrado mais 2s mais 1, por exemplo, ele vai entender que a função de transferência é contínua, certo? E que ela é essa função de transferência aqui. Perfeito, né? Até então. Agora eu quero simular uma equação diferencial que está no domínio de Laplace. Como eu faço para simular essa equação e fazer o gráfico? Então, antes de mais nada, para simular uma equação, nós vamos precisar ter entradas, porque a entrada vai ser processada pelo modelo e ele vai resultar em uma saída, certo? Então, para que a gente tenha essa entrada, nós vamos criar um novo LineEdit aqui. Esse LineEdit vai ser correspondente à entrada, certo? Então aqui eu vou colocar uma matriz de entrada. Então lá no CPP nós vamos criar uma matriz chamada U. Então linalg matrix do tipo double, certo? U. Normalmente a gente usa U para entrada e Y para saída lá em controle processo, certo? Então agora nós vamos pegar o texto aqui do LineEdit 2. Então i.lineedit 2.text.toStdstring. Então agora nós já temos nossa entrada, certo? Estamos assumindo o período de amostragem de 0.1, mas no nosso plot aqui nós só vamos mostrar o gráfico de U no tempo, certo? Seria interessante a gente colocar mais outro widget agora para fazer a simulação, certo? Eu vou criar uma outra matriz agora e vou simular o valor de Y, ou seja, tf.sim o valor U, que aqui x seria a entrada do modelo, ok? Então eu tenho aqui o valor de Y é a saída, ou seja, eu simulei os valores, passei uma entrada para a função simulou a equação diferencial e devolveu a saída colocando na variável y. Então, nós já temos aqui um plot e um widget. Eu vou criar outro plot e outro widget para a gente poder plotar esse novo gráfico, certo? Então, vou ter plot 2, plot y, por exemplo. E aqui em meu window.i, na tab 2, eu vou diminuir um pouquinho o tamanho desse widget para colocar o segundo gráfico. Então vamos arrastar outro widget aqui. E agora a gente tem, teoricamente, dois gráficos. Então, basicamente é só plotar da mesma maneira como a gente plotou da outra vez. Widget 2. Nós vamos plotar o y no widget 2 e aqui é plot y, ok? Então quando eu apertar o botão, ele vai simular a equação diferencial com a entrada que foi passada e vai mostrar lá nos dois gráficos, um gráfico do tempo, quer dizer, da quantidade de amostras por versus a entrada, quantidade de amostras versus a saída. Não faz muito sentido a gente colocar os dois em gráficos iguais, certo? Então vamos executar aqui o nosso programinha que simula equações diferenciais utilizando transformada de Laplace, certo? Funções de transferência. Ok, vamos aqui digitar a nossa função 1 sobre s ao quadrado mais 2s mais 1.
Então agora tá, ele não deve ter plotado nada no gráfico, certo? Porque não tinha valores, mas agora eu vou colocar uma resposta ao degrau, por exemplo. Ele mostra o degrau e mostra o resultado da função. Quanto mais eu aumentar aqui, melhor ele vai ficar, certo? Porque ele demora um tempo para estabilizar a equação diferencial. Então você pode conseguir visualizar aqui que ele tem uma resposta dinâmica, demora um tempo e ele vai chegar lá em 1, porque meu ômega n aqui, certo? Ômega n ao quadrado, ele é igual aqui, os dois são iguais. Se eu multiplicar essa proporção dos dois, eles vão ficar diferentes, consequentemente vai aumentar aqui. Então dá para ver que o sistema ele tem um amortecimento crítico, certo? Que aqui seria 2 que se ômega n é igual a 1, então 2 o que se é igual a 1, o que se ou zeta, dependendo da notação que vocês utilizem aí. Então ele está se comportando como deveria se comportar, estabilizando em 1, certo? E tendo um comportamento dinâmico sem aquelas oscilações, ok? Então essa é a nossa aula inicial, certo? Falando sobre simulação de equações diferenciais usando transformado de Laplace. É somente o básico mesmo para a gente poder pegar aí a simulação e fazer alguma coisa simples com transformado de Laplace, certo? Então, até a próxima aula. Se você gostou, clica aí em curtir, compartilha nosso vídeo aí, divulgue com seus colegas que querem aprender um pouco sobre métodos aplicados programados no computador, e se inscreva também no canal. Até a próxima aula.